Eu estava lembrando da história que a Ceres contou sobre o acontecimento de Zanjan, a cidade que foi, na verdade, sitiada, uma grande parte da cidade foi sitiada quando foi aonde os barrais, os babis na época, não é? Se recolheram para se defender porque eles queriam era matar todos os habitantes da cidade. Mas eu hoje quero assim contar histórias mais leves, que já foi ontem e hoje foram dias assim de tristeza, embora também eu quero sinceramente dizer a vocês todos que nós temos que agradecer muito a Bahá'u'lláh por ter libertado a nossa querida Farida, porque além de ser um grande sofrimento para ela, também foi um grande sofrimento e grande prova para a família toda, durante 14 anos, ver aquela pessoa tão radiante, alegre, cheia de energia, transformada num ser que precisava de ajuda para tudo e, enfim, foi prejudicado a uma parte do cérebro e por todos os tratamentos que foram feitos, infelizmente, não deu resultado do jeito que era esperado, né? Mas então vocês vejam que mesmo na dor nós temos motivos para agradecer a bondade e misericórdia divina e no caso dela foi isso. Então, na verdade, houve muitas mulheres muito corajosas, com assim, histórias bem diversificadas na fé. Agora, não era costume no Oriente, principalmente no Irã, que era um país de cultura muçulmana, escrever sobre as mulheres, porque a mulher era a parte íntima da família. Da mesma forma que a casa, vocês já devem ter ouvido muitas histórias onde se fala que, por exemplo, Bahá'u'lláh, principalmente no Irã, quando ainda eram submetidos às regras antigas. Depois, como se chama? No exílio, as coisas foram modificadas. Mas no Irã, a casa tinha uma parte, vamos dizer, uma sala à frente, aonde as pessoas que chegavam eram recebidas, normalmente homens, não é? Então, essa parte da casa não era frequentada nem pelas mulheres, nem pelas meninas, nem pelas empregadas. Havia homens para servir essa parte da casa. Então, era uma separação mesmo assim. Então, a parte íntima da casa, onde havia outras salas e tal, onde as mulheres eram recebidas, por exemplo, se familiares mulheres vinham visitar, ou então a amiga do vizinha, do qualquer um, então era essa parte então, era sempre separada. As mulheres numa sala e os homens noutra sala, porque as mulheres tinham que esconder o rosto, só podiam descobrir o rosto na presença do marido, do pai e dos irmãos. O resto tudo, elas tinham que esconder o rosto. Eu lembro que o Razi contava que eles moravam numa casa onde a dona da casa, que eles tinham uma parte alugada, mas a dona da casa também, com a família dela, morava na parte da frente. Quando batiam na porta e ela ia atender, ela mudava a voz dela. Por exemplo, se a voz dela era assim como eu estou falando, ela diria quem é? Quem é? Assim, para o estranho não ouvir nem a voz das mulheres. Era assim, quer dizer, nós não podemos nem fazer uma ideia de como que era esse convívio tão diferente. Mas, apesar disso, as mulheres tiveram grande parte na história da fé, e eu fico realmente muito intrigada, porque nesta época não havia ainda literatura
sobre a fé. Às vezes, uma família tinha recebido uma epístola de Bahá'u'lláh, ou uma epístola de Abdu'l-Bahá, ou do Bab, tal. Mas mesmo isso, normalmente, era escondido, eles abriam buracos nas paredes e colocavam essa correspondência numa caixa bem protegida e guardavam na parede, porque se viessem atacar a casa deles e fosse descoberta a literatura, vamos dizer, a epístola de Bahá'u'lláh, então era uma prova que eles eram Bahá'í ou Babi, então podiam ser mortos. Então, isso que é realmente muito interessante e comovente para ver como que, apesar de tudo isso, elas ainda, vamos dizer, escutavam as conversas dos homens sobre as provas, sobre a veracidade do mensageiro divino, sobre o que ele tinha falado, o que ele tinha revelado e tudo. E assim participavam de qualquer jeito nessa luta, vamos dizer, porque era uma luta, eles tinham que se proteger para não serem mortos, que era assim, estado de guerra, principalmente no período do Bab, que foi a época heróica da fé, porque o período da revelação e da dispensação do Bab foi tão curto, na verdade, 9 anos, que com a misericórdia divina foi prorrogado para 19 anos. Lembram que outro dia nós falamos sobre isso? Então, tinha que acontecer muita coisa nesse período, as coisas eram muito rápidas, porque a mensagem do Bab tinha tomado conta do Irã, como esse fogo agora que tomou conta do Brasil, que não tem nenhum bombeiro que consegue apagar o fogo. Era isso, porque havia uma expectativa para a vinda o que eles chamavam daquele Imam Qaim, quer dizer, aquele imam que era escondido, que devia vir no fim dos tempos para que houvesse a ressurreição dos mortos. Então, com tudo isso, as mulheres participaram muito, quando não era assim de uma maneira visível, mas era de uma maneira escondida, elas faziam. Então, teve mulheres que ensinavam. Tinha, por exemplo, na época do Shah, que depois ordenou o fuzilamento do Papa, quando havia prisioneiros barrais em Teherã, as mulheres iam para a porta do palácio do rei, e quando ele passava com aquele carroça, como que chama? Aquele carrinho que era puxado pelos cavalos, não é? Como que é chamado isso? Carruagem, dona Queixa? Carruagem, exatamente. A carruagem do rei. Então, elas iam em grupo e uma delas se jogava debaixo das patas do cavalo para o cocheiro precisar parar e as outras chegavam até a janela da carruagem para entregar petições para libertar os homens, os maridos, os filhos, etc. Então, houve realmente muitos atos heróicos da parte das mulheres, mas que a maioria não foi contada. Mas, assim, como hoje quero contar histórias mais leves, então, por exemplo, uma mulher Bahá'í, que era uma grande instrutora, acabou casando com um muçulmano, mas ela tinha no coração a esperança de que poderia ensiná-lo. Mas o homem era duro na queda, e ela conversou e falou, e não deu certo, e ela convidava os instrutores que viajavam, passavam por Teherã, ela morava em Teherã, para ir jantar na casa deles, para falarem com o marido e tal, convencer. E o marido não tinha jeito e maltratava ela. E ela, no fim, orou, falou, era tempo de Abdu'l-Bahá, me ajude, porque sem eu poder ensinar ele, eu também não posso ensinar mais pessoas, quer dizer, eu estou
presa aqui por causa dele. E aí, uma noite, ele falou, tá bom, eu quero saber a verdade. Eu vou escrever uma carta a Abdu'l-Bahá e você vai entregar a um desses amigos seus que vão para a Terra Santa para levar. E conforme a resposta dele, eu vou me declarar. E aí pegou e colocou umas folhas brancas dentro do envelope, selou e tal, e entregou para levar. E a mulher não está sabendo de nada. Quando a carta chega na presença de Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá abre e tal, e ele sabia, quer dizer, das coisas, não é? Então não precisava a carta ser escrita. Então ele pega e manda uma epístola em resposta, porque ele tinha perguntas, mas ele não tinha colocado, ele queria ver se Testar. testar a sabedoria e o conhecimento de Abdu'l-Bahá. E Abdu'l-Bahá mandou a resposta dele. Claro que levou meses até essa carta ir, a resposta vir, mas finalmente esse homem se entregou e se tornou Bahá'í, e aí a partir daí acompanhou e permitiu que a mulher saísse para ensinar e falar e tal, e foi realmente mudou, uma mudança muito grande na vida deles. Mas havia maridos que não se maltratavam, batiam, mas castigavam de maneira muito severa. Teve um que a esposa, inclusive, era escritora e poetisa. Ele era tão cruel que ele... sabe, antigamente, o que faziam... acho que a Igreja Católica fazia isso, que era enquadrar as pessoas no... eles construíam uma parede e deixavam a pessoa assim, atrás da parede, para morrer. Em muitos museus existe, não sei se vocês já visitaram no Equador, no Peru, esse tipo de coisa, onde as pessoas eram emparedadas para morrerem aos poucos ali dentro da... E ele fazia isso com a mulher. Só que ele, no final, ficava com pena, tirava ela, mas aí ela passava dias de cama, de tão fraca e maltratada que era e tal. E esse, no final, uma noite, ela chorou muito, orou e falou para ele, olha, você faz algumas perguntas. Se eu não puder responder essas perguntas, porque ele nunca queria discutir o assunto seriamente. Se eu não puder responder, você pode me matar. Eu não vai haver queixa. Mas se eu falar e você entender a verdade, você vai ter que aceitar e parar com esse comportamento. Porque, por exemplo, quando nevava, ele deixava ela em cima do telhado, no frio, na neve da noite, a noite toda lá para ficar doente. Enfim. E no final aconteceu esse encontro mais sério. Ele fez as perguntas, ela respondeu e ele finalmente entregou os pontos também. Não se tornou assim uma pessoa muito entusiasta, mas pelo menos deixou de maltratar ela, o que já era um grande Já alívio. era um ganho. Um grande alívio. Deus que me livre. Levar uma vida mais normal. Mas teve também, por exemplo, a mãe, cujo filho foi morto justamente naquele forte onde se descontou. Os inimigos levaram a cabeça dele e jogaram no jardim dela. Aqui está teu filho que você deixou sair da religião e tal. E ela foi tão corajosa que jogou a cabeça de volta e falou: o que eu dei no caminho de Deus, não pego de volta. Já entreguei meu filho a Deus e não me pertence mais. Então, houve realmente de tudo que vocês podem imaginar e as mulheres corajosamente acompanhando toda essa história. O que eu queria contar para vocês hoje é uma história, porque na verdade não é uma história, é uma explicação
que Abdu'l-Bahá dá, que vocês agora, em breve, vão poder ler no livro. A Rochelle está ouvindo aí, que ela está escondida, mas eu estou vendo que ela está aí. Viu, Rochelle? Essa é uma parte do livro das memórias de 9 anos de Aca. Inclusive, eu pensei, se depois você quiser fazer o vídeo sobre o livro, acho que quem sabe a gente aproveita agora. Hoje eu estou mais animada, quem sabe eu posso falar. Então, havia muito tempo que as pessoas que moravam, agora no tempo de Abdu'l-Bahá e do senhor Dr. Younes Khan, que foi secretário de Abdu'l-Bahá, que esse pessoal que morava em Haifa queria fazer uma pergunta a Abdu'l-Bahá sobre sorte. Queriam saber o que é sorte. Então, mas todos ficavam com vergonha, porque isso parece coisa de mulher, perguntar sobre sorte, porque tem gente que diz, eu tenho só uma sorte, a minha sorte é negra, nunca nada sorri para mim. Na língua persa, existem muitas expressões assim, que a minha sorte me abandonou, que a minha sorte já foi dada assim de escura, que eu não tenho luz na minha vida, coisas assim. Mas eles não tinham coragem de perguntar. Até que veio um jovenzinho visitante e, na presença de Abdu'l-Bahá, uma tarde que eles estavam na presença de Abdu'l-Bahá, ele levantou a mão e perguntou se podia fazer uma pergunta. Abdu'l-Bahá falou que sim. E ele falou, eu queria muito saber mais sobre essa questão de sorte. Por que tem pessoas que têm boa sorte e tem pessoas que têm má sorte? Não, as coisas não dão certo. Aí todos eles ficaram radiantes da expectativa da resposta de Abdu'l-Bahá. E Abdu'l-Bahá, com um sorriso assim, muito meigo, falou, sabe, o que é sorte para os Bahais? Sorte é a confirmação divina. E a confirmação divina é como a graça divina, jorra o tempo todo. Quer dizer, está aí para todos. Essa benevolência, esse amor, vamos dizer, essa coisa positiva, essa força positiva do amor de Deus está o tempo todo e é o que realmente mantém todo o universo em equilíbrio, o amor de Deus. Então, todos nós somos expostos e podemos receber essa confirmação. Agora, claro que vai haver diferença entre aquele que plantou uma sementinha ou plantou uma flor, é aquele que sentou e não fez nada e só ficou se lamentando que não conseguiu colher nada. Então, a pessoa tem que se colocar numa posição espiritual receptiva para receber a confirmação. A confirmação está aí. A gente que muitas vezes não está apta, não está preparada, não pediu, não fez nada para receber. Aí alguém perguntou ali, mas, por exemplo, quando um barco está navegando e vem assim ventos e chuvas muito fortes, e o barco é danificado e uma parte das coisas do barco se perde e tal, e isso não é má sorte? Aí Abdu'l-Bahá diz, veja, o vento e a chuva estão fazendo o trabalho deles, a missão deles. O vento tem que soprar, a chuva tem que cair, porque são elementos da natureza, funcionam assim. Agora, se esse barco foi navegar sem ser realmente bem construído, bem forte,
O azar é do barco, não é? O problema não é com a chuva e o vento. Então, na vida, sempre vai haver momentos de provações. Nós que temos que estar preparados para recebê-los de maneira que não nos afete, que estar espiritualmente fortes e estar aptos para receber a confirmação e a ajuda. Então, eles todos ficaram muito felizes, depois agradeceram muito esse jovem, e cada um. Depois ficaram batendo papo para eles mesmos entenderem um e outro, opinião assim, mas que a confirmação é a sorte. E nós podemos atrair ela para nós através de nós nos predispormos para receber. Agora, se a gente, é a questão da luz, não é? Se alguém se coloca num quarto, fecha a porta, janela, persiana, cortina, e aí depois diz, estou no escuro, não tem luz nesse quarto, é culpa de quem? Então, tem que se dispor, tem que se preparar para receber a confirmação, pedir para receber a confirmação. Então, isso que chamamos de sorte nos barracos. Tá bom assim? Pode fazer uma pergunta, Guite? Pode, querida. E quando nasce um filho defeituoso, todo doente, que precisa de ar, precisa de assistência médica e está entubado. Eu vi uma criança assim em São Sebastião e eu fiquei impressionada. É a bênção de Deus? Olha, a gente, quer dizer, na nossa condição humana, é uma grande provação. Mas a gente também tem visto pais de crianças assim, que cuidam dessas crianças com amor, com ternura, com compaixão, e assim, ficam felizes quando ele faz um pequeno esforço, quando ele aprende uma pequena coisa, quando ele age de alguma forma. Eu sei que, por exemplo, para mim seria uma provação, talvez que eu nem poderia suportar, porque cada um é cada um. Mas a gente vê que tem pessoas que realmente conseguem, sabe? É difícil, mas pode acontecer um acidente da natureza. Às vezes, essas crianças, elas terminam sendo grande bênção, grande ponto motivos assim de grandes feitos, de grandes... para a evolução dos pais. Exatamente, heroísmo e dedicação dos pais, realmente a gente tem visto coisas incríveis, incríveis. Então, a gente não pode julgar, sabe? Porque uma das coisas que realmente nós não sabemos de nada desses mistérios. Mas, felizmente, que no mundo espiritual a gente vai saber dessas verdades. Lembra que a gente leu nas palavras de Baha'u'lláh, que no mundo após a morte, tudo isso vai ser esclarecido para nós e nós vamos entender. Vimos isso no estudo do livro 1, semana passada. Sim, sim. Isso mesmo. Muito bom, maravilhoso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou dar alguma colaboração? Agradecemos muito, né, querida Guite, sim, que nos inspira para que a gente possa ser fortes, Olha, né? Eu conheci lá em Belize um matrimônio que tinha 3 filhos. A mais velha tinha, quando eu conheci ele, tinha como 9 anos. Era uma família assim, tão feliz, tão assim, alegre, mas um bom dia eles saíram para passear e, estando em um passeio, a menina mais velha caiu no chão e começou a convulsionar. Olha, aí levaram a ela para o hospital, atenderam a ela, mas
pasó, mas de ahí comenzó a convulsionar y era hasta 4 veces en un día. Entonces comenzaron, lá en Belice a atención médica es muy precaria, muy así ruim. Ahí eles decidieron ir para los Estados Unidos. Era destrozada, o pai era médico, o pai é médico também. Eles estavam destrozados porque não tinham solução para isso. Recomendaron a él ir para Estados Unidos, que tenían más posibilidades lá. Y ahí eles son espirituales, eles son muy así de Dios, así, personas muy lindas. Ahí fueron para Estados Unidos. En Estados Unidos o médico falou para eles que tinham que fazer cirurgia na menina, mas tinham 99% para perder e somente 1% para ganhar. Aí começaram a pedir orações para as pessoas e todo mundo começou a orar por ele, por essa criança, mas foi assim, saiu bem da cirurgia, depois tiveram que fazer outra cirurgia mais, porque essa menina ficou como se fosse uma parálise assim, mas eles continuaram aí, lutando. Agora, já a menina está com 15 anos. Mas ela ficou com algumas sequelas. Mas, por a graça de Deus, ela camina, se graduou em um pré-universitário. E agora está muito bem. Sim, ficou com algumas sequelas assim para andar e tudo, mas foram provações muito fortes. E eles estiveram aí firme, com fé em Deus, que eles entregavam essa filha a Deus, e que eles entregavam essa filha a Deus, e que ele hiciera o que ele entendiera com elas, que eles estavam aí, aceitavam a vontade dele, e aí está a menina, já é toda uma mocinha, já tem 15 anos, está muito assim. Os desígnios de Deus são misteriosos, né? Precisamos ter fé. Exatamente. Querida Gui, te agradecemos muito a sua disponibilidade, agradecemos a presença de todos os amigos aqui. Segunda-feira que vem, novamente, teremos mais histórias, e aproveitem para convidar seus conhecidos. A mais amigos. Obrigada, Linda.